Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Iniciou a gravação agora. Vamos retomar aqui o raciocínio da nossa última aula, né? Das últimas, na verdade. Nós iniciamos aqui uma conversa sobre tecidos vegetais, né? Sobre histologia vegetal. E dentro desse contexto, a gente dividiu aqui dois tipos de tecidos principais para as plantas. A gente conversou que existe o tecido meristemático e o tecido permanente. Contudo, esse tecido meristemático, esse tecido meristemático, ele é dividido em dois outros tipos. Então você tem o tecido meristemático primário e o tecido meristemático secundário. Basicamente, o que é que seria? O tecido meristemático, ele é um tecido que tem uma alta taxa de divisão mitótica. Tá? Uma alta taxa mitótica, vamos dizer assim. Esse tecido, ele tem uma característica assim, interessante, que ele forma células novas, do zero. Né? É uma característica que nós não temos. O tecido meristemático é um tecido novo, tecido jovem na planta, tecido embrionário. Nós dizemos que a planta ela tem uma capacidade regenerativa muito alta graças à formação do tecido meristemático. E essa característica leva por toda a vida, diferente do que acontece conosco, onde a gente só forma tecido embrionário quando a gente é embrião, no período embrionário, né? No início da gestação. E depois acabou. A gente só tem tecido adulto. E a gente vai vamos dizer assim, prolongando a nossa vida através da cópia das células desses tecidos adultos que a gente forma e a gente nasce com eles. Então a gente fala que as plantas têm formação de tecido embrionário durante toda a vida e isso é uma diferença muito grande em relação a nós que formamos tecido embrionário apenas no período embrionário. Isso quer dizer que as plantas formam tecido meristemático primário, que é o tecido jovem, aquele tecido que promove o crescimento vertical da planta. A planta cresce as suas raízes, as suas folhas, para cima e para baixo, não nessa ordem, mas elas crescem dessa forma, crescimento vertical, a partir do tecido meristemático primário. Esse tecido meristemático primário, ele dá origem ao tecido permanente, o tecido adulto. Ou seja, você tinha uma célula indiferenciada, que é o tecido meristemático primário, e depois de um tecido adulto, é um tecido permanente, você tem uma célula diferenciada, aquela célula que ganhou uma função clara, objetiva, que pode ser revestimento, sustentação, transporte e preenchimento, basicamente, tá? Ok, só que esse tecido, em determinado momento, ele perde a sua função. Ele se desdiferencia. Daí, ele dá origem, esse tecido permanente, ele dá origem ao tecido meristemático secundário, que é um tecido que tem essa característica, ele é um tecido desdiferenciado, tá? Muitas vezes ele é um tecido, inclusive, formado por células mortas, mas que ele tem ali um propósito na célula ali, de garantir a sustentação, de garantir ali uma proteção, né? Formando, por exemplo, o suber, ele garante uma proteção. É um tipo de casca mais espessa nas plantas, né? Você pega o pé de manga, o pé de cajá, pé de jaca, eles são plantas que têm esse suber, aquela casca mais grossa, que é um tecido que ele já foi meristemático primário, já foi tecido adulto e agora ele é tecido meristemático secundário. Enfim, então a gente viu os tecidos meristemáticos, conversou um pouco sobre os tecidos meristemáticos primário e secundário, e a gente entrou agora para o tecido permanente. Só que o material da gente divide o tecido permanente em dois capítulos. Tecidos permanentes 1, tecidos permanentes 2. Por quê? Primeiro vem tecido de revestimento e tecido de secreção, tá? Armazenamento, vamos dizer. Só que aqui também é tecido de... é tecido de revestimento e depois tecido parenquimatoso, que seria tecido de armazenamento, tá? E depois, provavelmente, a gente vai ver o tecido de sustentação e transporte,
tá? Não vou chegar até lá não, senão vai começar a dar pau aqui no livro. Mas é basicamente isso. Você tem dois tipos principais no primeiro capítulo e depois, no segundo capítulo, outros dois tipos principais também. Ok. Então, basicamente, na última aula, nós iniciamos essa conversa sobre tecido permanentes 1. Então, tecido de revestimento seria aquele tecido que, no popular, basicamente, é epiderme. Algumas estruturas se derivam dessa epiderme, são formadas pelas células de epiderme também, mas são estruturas mais desenvolvidas, né? A gente vai ver aqui. Então, a gente conversou que a epiderme vegetal, ela consegue garantir a proteção da planta através desse revestimento. São células adultas de revestimento, tecido permanente de revestimento, tá? Então, a gente chama de epiderme. Epi significa sobre, aquilo que reveste, ok? Então, beleza. Então, a gente conversou que nessas células eu tenho a formação de algumas estruturas. Por exemplo, os tricomas. Tricomas tectores, a gente tem aqui, que são esses tricomas que eles têm uma garantia de proteção da planta, formando como se fosse um tipo de, sabe, o algodão doce, né? É mais ou menos aquela estrutura meio fibrosa, né? Ali revestido folhas, às vezes os caules das plantas. Nós temos as papilas, tá? As papilas, que são estruturas que parecem tricomas, mas eles estão presentes normalmente nas estruturas foliares, né? Dentro ali, no meio das pétalas, a gente costuma ver para garantir a captura de pólen, para ser estrutura que armazena pólen também, ajuda no armazenamento do pólen para ser transportado por polinizadores, ok? São as papilas. A gente tem ali um tipo de estrutura de atração para polinizadores ou para captura de pólen mesmo, né? Quando a polinização é pelo vento. Nós temos vesículas aquíferas, aí você tem o caso de estruturas. A gente já falou sobre vesículas, falou sobre vacúolos, né? Estrutura celular que armazena água. Então, você tem vesículas aquíferas, geralmente em plantas que armazenam água nas folhas ou nos caules, né? Você tem essas formações de vesículas justamente para que a planta consiga se hidratar. Ela tem uma estrutura de hidratação diferenciada, né? O caso das suculentas, o caso de algumas plantinhas que elas necessitam, ou é que elas têm como característica esse armazenamento de água, tá? Nós temos os acúleos, que a gente conversou na última aula, que não é espinho, é um tipo de estrutura que parece com espinho, só que se destaca com facilidade ali da zona de epiderme, ok? Como a gente vê nas rosas. Rosas não têm espinhos, tem acúleos. Essa estrutura aqui, né? Nós temos os estômatos, tá? Que são estruturas que auxiliam na garantia do controle hídrico da planta. Então, você tem isso daqui, essa parte mais quadradona seria uma célula mesmo, vegetal padrão. E aqui eu tenho duas células diferenciadas, aqui uma para um lado, outra para o outro, com uma abertura no meio. Isso daqui é um estômato. Você tem as células guarda, que são essas estruturas aqui. A gente consegue, inclusive, ver os cloroplastos nas células, né? Ó, estruturas esverdeadas. E entre uma célula guarda e outra, eu tenho aqui a gente chama de ostíolo, que é por onde a planta ela perde, ela consegue controlar a água e alguns gases, tá? O transporte de água e gases, para que ela não tenha perda excessiva de água. Quando ela vai perdendo água, as células guardas ficam mais murchas e o ostíolo fecha e ela não perde mais água, tá? Então, a estrutura de evitar a perda excessiva de água. Então, tá falando sobre isso, ó, células guarda e tal. O que é que controla? Eu lembro que na graduação eu tive que ler aí, acho que uns 2 capítulos de livro
só falando sobre o controle da abertura desses estômatos, tá? O que é que controla a abertura de estômatos? Basicamente é a luz, a luminosidade, né? Quanto mais luz, maior a, a, a atenção da planta, né? Para que ela não perca mais água. Então, à medida que tem mais luz, ela fecha mais o estômago. Geralmente é assim. Ela passa menos tempo com o estômago aberto. A temperatura também influencia e a disponibilidade de água onde ela está. Ou seja, se a raiz está absorvendo muita água, o estômago fica mais aberto, fica aberto por mais tempo, porque ela está absorvendo água, então ela vai perder água também. Agora, se ela está absorvendo pouca água pela raiz, o estômago ele se fecha mais rapidamente, tá? Outra coisa, nós temos aqui no tecido adulto também a periderme. Tecido adulto, protetor, que substitui os tecidos externos dos caules e raízes, que crescem em espessura, sendo formado pelo felogênio. Ok? No lado externo basicamente vai ser o seguinte, vai ser uma estrutura que a gente vai ter a periderme crescendo no caule, dando origem principalmente ao caule. Tá? Nós temos anexo ao suber, nós temos as lenticelas, tá? Nós temos as lenticelas e a ritidoma. As lenticelas, pessoal, a gente costuma ver principalmente em pé de goiaba, tá? Não sei se você já viu isso, ó, que fica soltando tipo uma casquinha. Aliás, a ritidoma, que fica soltando uma casquinha, né? Ó, e no pé de. Vou dar um branco aqui que serve para a gente fazer eucalipto, tá? Eucalipto. No eucalipto a gente também vê isso, ritidoma. Essa casquinha que fica soltando aqui, tá? A gente vê que a planta ela vai formando, vai aparecendo, vai desaparecendo essa casquinha mais marrom e vai mostrando aqui uma estrutura mais esverdeada. Isso acontece porque a planta está crescendo, vai aumentando em diâmetro, então ela vai trocando essa casquinha aqui. Essa casca especificamente, ela é chamada de ritidoma. Tá? Outra estrutura que a gente vai observar são as lenticelas, que basicamente é por onde a planta ela faz troca gasosa, serve para ela fazer essa troca gasosa. A gente costuma ver a planta com essas aberturas na casca. A gente pensa que, em primeiro ponto, pode pensar que são machucados na planta, mas não. É uma estrutura controlada que serve para ela conseguir fazer essa troca gasosa, tá? Com mais qualidade. Nos tecidos de secreção, que a gente pode observar aqui, nós temos os tricomas, tá? Exemplo, urtiga tem o tricoma secretor aqui, que é para garantir que a planta ela tem um sistema de proteção específico, né? Ela armazena algumas proteínas que quando você bate nesses tricomas, nesses pelinhos aqui, essas proteínas são passadas para a nossa pele, vão para a corrente sanguínea e a gente tem o início de um processo alérgico ali a essas proteínas, ok? Então acontece edema, né? Aquela vermelhidão, um inchaço, e pode dar febre, dependendo da pessoa, pode ficar grave, né? Ali a situação, tá? Nós temos os hidatólios, tá? Que são estruturas que a gente observa geralmente na superfície de folhas ou na superfície de caules, que promovem o que a gente chama de gutação, né? Forma essas gotinhas nas folhas e ajudam na formação do que a gente chama de orvalho, né? Com uma diferença. O orvalho ele pode ser formado em plantas que não têm gutação.
Como assim, professor? O vapor de água, ele chega nas folhas, o vapor de água, ele está mais quente do que a folha está mais fria, e quando ele chega na folha, ele muda do estado de vapor para o estado líquido e forma o orvalho. A gutação é uma água que ela não está vindo de fora, ela está vindo de dentro da planta. Ok? Então, o orvalho é aquela água que a gente observa nas folhas, nos caules das plantas. Ponto. Só que o orvalho tanto é formado por água que vem de fora, quanto água que vem de dentro. A gutação é um fenômeno que é formado especificamente por uma água que vem de dentro da planta. Ok? Especificamente através dos hidatódios. Hidatódios. Os nectários são estruturas que vão secretar também líquido, tá? Na planta, tá armazenando o líquido, só que tem a ver ali com o processo ali de atração de polinizadores, atração de espessores na planta, né? Tem a ver com o aparato reprodutivo da planta. Nós temos os idioblastos, que eles secretam ali estruturas mais lipídicas, né? Vamos dizer assim, óleos, ceras, cristais, mucilagem, tá? Eles conseguem produzir um material que não é água pura, né? Eles têm ali algumas estruturas a mais, né? Não sei se você já observou algumas plantas que nas folhas formam como se fosse uma pequena camada, uma fina camada de areia, como se fossem os cristais. Aquilo dali só é formado por conta dos idioblastos secretores, ou se não forma um óleo mesmo na folha. Tá? Você pegar uma folha que ela vai secretando ali um óleo, um tipo de cera, ok? A gente vê isso no pé de manga, tá? Forma aquela cera que é a cutina, a cutícula, que é formada pela cutina. Tubos laticíferos, que são as plantas que formam o que a gente chama de leite mesmo, né? E dizem assim, essa planta aí, cuidado que ela tem leite e tal. É porque elas têm tubos laticíferos. Isso daqui está associado, esse tipo de contexto está associado a esses tubos, ok? Produção de enzimas, produção de proteínas específicas. Bolsas secretoras, aí já não é tão difícil da gente ver isso, tá? Bolsas secretoras. São aquelas plantas que geralmente elas têm algum tipo de odor, têm um tipo de cheiro, né? Característico. E quando a gente pressiona a casca, pressiona ou a casca do fruto, ou a folha, ou o caule mesmo, a casca do caule, ela exala aquele cheiro, né, característico dela. A gente vê isso em laranja, em limão, né, que você pressiona e ela, se você observar direito, quando você descasca uma laranja crava, ela até estoura, vem uma gotinha no seu olho, se você não prestar atenção, né, quando está a casquinha mais fresca, né, recém-colhida, a gente vê isso. Bolsas secretoras. Glândulas digestivas, tá? Você tem aqui os tricomas digestivos, né, que a gente observa nas dróseras, que são plantas carnívoras, que elas formam essas gotinhas, né, nos tricomas. E aqui tem enzimas que garantem a digestão da planta. Ok? Ela fecha esses tricomas e faz a digestão do inseto. A gente consegue ver isso. Glândulas de sal. É mais ou menos o que acontece aqui, ó, nos idioblastos, tá? Forma aqueles pequenos cristais, só que aqui é específico para sal. Uma coisa também interessante, aqui nos nectários, a gente tem plantas que formam os nectários que não são nas flores, tá? Nectários extraflorais, como é o caso das nepentes, sarracênias. Depois vocês dão uma pesquisada sobre, que são exemplos de plantas carnívoras também.
E canais resiníferos. A gente costuma ver isso aqui nas plantas também. Algumas plantinhas elas vão saindo. Você fala assim, tá saindo uma seiva, tem um negócio que parece um cristal. Aquilo é resina, né? Quando entra em contato com o oxigênio, passa do estado líquido para o estado sólido, né? A resina ela fica visível, tá? A resina se solidifica, né, em contato com o ar, tá falando aqui. Beleza. Outro tipo de tecido que a gente consegue ver, tecido de armazenamento, é o parênquima. É uma estrutura, na verdade, formada por tecido de armazenamento ou preenchimento. Aí vamos lá. Parênquima, também denominado tecido de preenchimento, são formados por células vivas e originam-se no meristema primário. São responsáveis pela fotossíntese e pelo armazenamento de substâncias. Só que vai ser o seguinte, ó, o tecido meristemático primário que dá origem ao parênquima é chamado de meristema fundamental. Então, o meristema fundamental, aqui, ele dá origem ao parênquima. Ok? Beleza. Só que esse parênquima, que ele é como se fosse um músculo da planta, é aquele tecido que preenche, né, como se fosse um tecido conjuntivo, tá? Ou o tecido muscular, ele seria aqui subdividido em tipos. Então, nós temos, basicamente, um parênquima palissádico e um parênquima lacunar. Qual vai ser a diferença? Deixa eu ver se está mostrando isso aqui. Mais ou menos, mas eu vou explicar. Ó, basicamente é isso. Nós temos dois tipos. Parênquima palissádico e parênquima lacunar. O parênquima palissádico é o parênquima que ele é preenchido de quê? De cloroplastos. Ele tem plastos, né? Ele tem clorofila, enfim, ele tem pigmento. Ele é um tecido de pigmento. Ele é preenchido por pigmento para garantir o quê? Fotossíntese. Ok? Então, vai ser um parênquima palissádico. Vai ser basicamente isso aqui. Parênquima clorofiliano. Certo? Beleza. Beleza. Então, não tem muito o que falar. Esse parênquima geralmente presente nas flores, aliás, nas folhas, com mais clareza, com mais intensidade, mas pode ser também observado em caule, com plantas como o cacto, né, e outras plantas mais. Nós temos aqui, ó. Beleza. Esses parênquimas que se seguem aqui, ó, parênquima palissádico, ó, tá aqui, tá dizendo. Eu não sei porque o livro, às vezes, ele coloca um termo no esquema e coloca um termo diferente no texto. Mas vamos lá. É isso aqui, ó. Parênquima palissádico e parênquima lacunar, ou lacunoso. Esse parênquima palissádico é esse parênquima clorofiliano aqui. Ok? Fica mais na superfície, porque ele vai ter a função fotossintética. Tá? E esse parênquima lacunar aqui, lacunoso, ele vai ter o quê? Aí vamos lá. Ele pode ser subdividido em outros tipos. Vamos aqui. Parênquima cortical. Esse tecido de preenchimento fica abaixo da epiderme de caules e raiz, na região denominada córtex ou casca. Em geral, suas células apresentam um grande vacúolo, armazena água, e tem citoplasma periférico. O citoplasma ele fica mais na região mais periférica. Parênquima medular. O que é que vai ser o parênquima medular? As células do parênquima medular fazem o preenchimento da região central do caule e das raízes. A medula possui pouco espaço intercelular e suas células são vacuoladas com o citoplasma da periferia. Basicamente, tem aqui armazenamento de água também. Tá? Tanto o cortical quanto o medular, com a diferença que o medular está mais para o meio, são células mais do meio da planta. Cortical, células de região mais externa. Parênquima de reserva. Isso daqui é para armazenar proteína, carboidrato, óleo. Tá? É um parênquima de armazenamento, geralmente de proteína, carboidrato ou lipídio. Beleza? Parênquima aquífero.
Aí vai ser um parênquima, como o nome está dizendo, que armazena água, mas esse parênquima aquífero é de plantas específicas. Geralmente, que tipo de planta? Planta da água? Não. Plantas que estão adaptadas ao clima de seca. Tá? Exemplo, planta da caatinga. Por quê? Ela precisa armazenar água para poder se adaptar. Já a gente pode dizer que o armazenamento de água é um tipo de adaptação ao ecossistema de clima seco. Tá? Pouca disponibilidade de água, então tem que armazenar água. Então, plantas da caatinga, do cerrado, têm esse tipo de parênquima aquífero. E o parênquima aerífero é um parênquima de plantas que precisam se adaptar ao armazenamento de ar. Ah, professor, mas por que uma planta precisa armazenar ar? Plantas aquáticas. Para quê? Para boiar. Ok? Então, as plantas que boiam, plantas aquáticas, têm parênquima aerífero. Cuidado para não confundir as duas aqui. Ó. Se eu coloco lá numa prova, plantas que possuem parênquima aquífero são plantas do ecossistema seco. E plantas que têm parênquima aerífero são plantas de ecossistemas úmidos. Tá? Cuidado para não confundir. Beleza, vamos aqui para as questões, né? Vamos lá. Ó, primeira questão, eu vou pegar aqui os praticando, que são as mais... que vocês não têm o acesso ao gabarito, né? Eu acho que é isso. Então, ó, o ERN, né, de 2015, diz assim: em relação às funções dos parênquimas vegetais, relaciona adequadamente as colunas. Aí vamos lá, cortical, aquífero, aerífero e reserva. Vamos lá. Reserva de água. Quem é que vai garantir reserva de água na planta? Será que vai ser o parênquima de reserva, aerífero, aquífero, cortical? Vamos ver se encaixa aqui o 2, né? Ó, aquífero, reserva de água, aquífero. Flutuação e às vezes respiração. Será que se encaixa o aerífero? Flutuar, aerífero, né? Ó, então ficaria 2, 3. Acúmulo de substâncias nutritivas. Substâncias nutritivas. De reserva, aí eu estava olhando se encaixava aqui. 2, 3, 4, ó, 2, 3, 4 e 1 preenchimento de espaço cortical. Então, basicamente, vai ser isso. 2, 3, 4, 1, letra D. Fechou? Então, 1 do praticando, vou colocar aqui no letra D, no bate-papo. A questão 2 diz assim, deixa eu ver se dá certo, a 2. Ah, tá, ó. A questão 3, que a gente seria mais direta aqui, ó. A 2 é grandona. A gente tem 5 minutos aqui, ó. 2. Cite 2 tipos de parênquima e suas funções. Eu poderia colocar. Olha, recebi um aviso aqui de que está terminando o tempo. A 3 aqui eu poderia colocar. Está dizendo para citar 2 exemplos de parênquima, né? Eu adoro as questões da FUVEST, as questões abertas da FUVEST. Cite 2 tipos de parênquima e suas funções. Parênquima aquífero, armazenamento de água. Aí você poderia colocar entre parênteses plantas da caatinga, armazenam água. E parênquima aerífero, plantas que armazenam ar. Exemplo, plantas do Pantanal, Vitória Régia, sabe? Plantas adaptadas a ecossistemas aquáticos, tá? Enfim. Então, é relativamente fácil, apesar de ser da FUVEST. Vê só, diz assim, ó. Questão 4, da UFG, adaptada, né? Mas é da UFG. Diz assim: as plantas possuem diversos tecidos com diferentes funções e muitas delas desenvolveram modificações adaptativas em seus órgãos para desempenhar determinado papel. Relacione 3 modificações foliares ou caulinares com suas respectivas funções. É só você dar uma olhada aqui, pessoal. Exemplo, se eu coloco aqui, ó, vamos colocar aqui adaptações, né? Acúleo, estrutura de proteção, geralmente no caule da planta. Tá? Se eu coloco aqui
Vamos aqui. Aqui, ó. Lenticela. Modificação também. Caulinar. O caule. Para ajudar na troca gasosa. Ok? Trocas gasosas. E eu posso colocar aqui, ó, glândulas digestivas. Estrutura de modificação da onde? Das folhas de plantas carnívoras para conseguir digerir pequenos invertebrados. Ok? Então, 3 estruturas que são modificações, né? E são adaptações das plantas a partir desses tecidos que a gente está vendo aqui. Tecido de revestimento ou tecido parenquimatoso, né? O tecido de preenchimento. Tá? Então, vamos lá. A gente já fez aqui as questões aqui abertas, né? Deixa eu ver mais uma questão. Dá tempo aqui de mais uma. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Tem assim, a questão 1 dos complementares. Diz assim. Não sei que faculdade é essa. Universidade. Universidade Federal, acho que é Santa Maria. Mas vamos lá. Segundo alguns autores, Abaporu homenageia o povo sofrido dos trabalhadores da época. O sol inclemente e o cacto representam ali sua dura rotina. Essa planta se adapta bem ao meio ambiente. Em geral, dispensa as folhas para a fotossíntese e armazena água para sobreviver. As folhas do cacto são, na verdade, os espinhos, né? São folhas modificadas. Que tecido vegetal está envolvido nesses 2 processos? Ó, vamos lá. Esses 2 processos. Dispensa as folhas para fotossíntese e armazena água. Ó. Vamos lá. Fotossíntese e armazenar água. Qual vai ser o tecido? Parênquima. O parênquima para fotossíntese que o cacto tem é o parênquima o quê? É o parênquima palissádico. É o parênquima clorofiliano, né? Aquele que armazena clorofila para fazer fotossíntese. E o parênquima que armazena água é o parênquima aquífero. Então, esses 2 parênquimas garantem que o cacto ele consiga fazer esses 2 processos, fotossíntese e armazenamento de água. Tá? Então, é relativamente fácil aqui. Vamos para aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo falta. Dá tempo aqui. No arquipélago do Marajó, encontram-se áreas com influência fluvial, ou seja, rios, né? Que permanecem alagadas quase todo o ano. A vegetação dessas áreas é formada por gramíneas e plantas aquáticas, como o aguapé, que flutua na água colorindo de verde a superfície para a flutuação. Para a flutuação, o aguapé apresenta desenvolvido que tipo de parênquima? Amilífero, aquífero, aerífero, clorofiliano ou palissádico? Vai ser qual parênquima? O parênquima aerífero, para armazenar ar, porque ele precisa flutuar. Cuidado para não confundir. Aqui está só falando, ó, planta aquática e tudo mais, né? Tudo mais. Água, pé, você já pensa, eita, é aquífero, aquífero. Mas não é. Aquífero armazena água. A gente está falando de uma planta que armazena ar. Universidade Estadual do Pará. Ok? Vamos aqui para essa questão 5, que eu estou vendo aqui do lado aqui, ó. Isso aqui é de qual? Desenvolvendo habilidade. Questão 5, ó. Diz assim: analise as figuras a seguir. Aí eu tenho aqui, ó, 1. Tenho aqui, ó, 2. Estrutura 2. A gente já viu isso aqui. E tem estrutura 3. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, acúleo, pelo, papila, espinho e tricoma. O que é que pode ser isso daqui? Vamos lá. Isso daqui, pela imagem, não vai ser acúleo. Acúleo. Tá. Deixa eu ler aqui. Assinale a alternativa que associa corretamente o número da seta ao respectivo nome da estrutura
e cita o tecido vegetal no qual essas estruturas são encontradas. Ah, tá. Vamos lá. Pelo esquema que só pode ser aqui, ó. Vamos lá. Essas três estruturas são estruturas bem externas da planta. Então, aqui só pode ser epiderme, tá? Tecido da epiderme. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Como é que o livro está colocando, porque às vezes dá uma mudada aqui. Beleza. Beleza. Tá. Epiderme. Às vezes ele coloca um termo geral para várias estruturas. Mas vamos lá. Ó, epiderme. Então só pode ser ou letra A ou letra E. Vamos lá. A gente já sabe, eu já falei para vocês, que isso daqui é um acúleo. E aqui vai ser um estômato. Então o 3 é acúleo e o 2 é estômato. O 1 é o único que a gente pode ficar com dúvida, que aqui pode ser um tricoma ou pode ser papila. Tá? Então, não pode ser acúleo. O acúleo é o 3. Então vai ser letra E. Tricoma, vamos ver se bate. Tricoma, beleza. 2, estômato. 3, acúleo. E o tecido é o tecido epidérmico. Então, fechou. Então, a gente tem aqui resposta do 5. Letra E. Tá? Vamos ver se a gente pega aqui outra. Seja mais rápido. Ok. Ah, tá. Bora dar tempo para essa última. A gente tem 1 minuto. 1 minuto. 7, da Unesp. Tem assim. Observa a figura e responda. Aí eu tenho aqui, ó, epiderme superior. Aqui, açúcar quer dizer que é o quê? Isso daqui. Xilema ou floema? Isso daqui é floema, porque tem açúcar, tem seiva elaborada. Tem menos de 1 minuto para a gente fazer isso. Essa estrutura aqui, ó, vai ser o quê? Tem uma abertura, é o quê? Estômato. E essa estrutura aqui de cima pode ser aqui o parênquima. Vamos ver o que está se perguntando aqui. Provavelmente isso aqui é parênquima. Parênquima lacunar, parênquima fotossintético, tá? Esqueci o outro nome aqui. Então seria aqui, ó. Qual é o nome da estrutura assinalada em 1 e do tecido em 2? Ah, tá. Então, a estrutura em 2, em 1 aqui, ó, vai ser